Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado na Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo, que estamos situados aqui na Avenida Ultramarino 616, em Lausanne Paulista. Você é o nosso convidado para conhecer a família de Deus na nossa localidade. Venha participar de um culto de celebração juntamente conosco e adorar a Deus e receber uma palavra que vai mudar a sua história e mudar a sua vida. O Evangelho pode transformá-lo. O Evangelho pode mudar a sua realidade. O Evangelho pode mudar a sua história e a sua vida. E nos nossos cultos, sempre uma palavra de Deus que pode mudar as situações adversas que nós estamos vivendo. Hoje eu recebo aqui, você será edificado pela vida desses dois ícones da Igreja O Brasil para Cristo. São professores, pastores, são homens de Deus, homens que têm uma referência muito grande no seu rebanho e também nos seus ensinos teológicos. Eu vou receber aqui para esse debate, que a temática de hoje é o cristão e a pandemia, o nosso querido pastor Elias Araújo, ele que é pastor da Igreja O Brasil para Cristo, lá em Diadema. Também vou receber aqui o pastor Carlos Eduardo, professor do IBBC Manda Aqui. São dois homens de Deus que vivem a palavra. Costumo dizer que eles são as Bíblias ambulantes por São Paulo e por qualquer lugar que Deus vai estar enviando. Então aproveite, deixa o seu like, compartilhe a nossa programação e aproveite para marcar pessoas que você quer bem. À minha direita está ele, o pastor Elias Araújo, pastor da Igreja O Brasil para Cristo de Diadema, e à minha esquerda está o nosso querido professor, pastor, conferencista internacional, pastor Carlos Eduardo. A vocês, queridos, sejam bem-vindos. Amanhã Manda Aqui. Fiquem à vontade. Começa os mais velhos, então sou eu. Bom dia a todos vocês, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, meu amigo pastor Wander, pastor Eduardo. É uma honra estar com vocês aqui, falar sobre um assunto que a gente quase não soube falar hoje, né? Pandemia. Pandemia. É difícil falar sobre esse assunto ultimamente, né? A pandemia faz parte da nossa vida hoje, não tem como evitar de falar sobre esse assunto, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Obrigado pelo convite, pastor Wander, e vamos lá. Amém. Pastor Carlos Eduardo. Amém. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. É um assunto bastante polêmico, um assunto que tem trazido dor a todo o mundo, mas nós precisamos conversar sobre isso e precisamos crescer no conhecimento. Verdade. Para ter um posicionamento cada vez melhor em relação ao que estamos passando. Ok. Para o internauta que ainda não conhece os nossos pastores, eu vou dar um tempo para eles se apresentarem, falar da família e do ministério de cada um deles. Primeiro, os mais novos. Mas é para comentar desde o começo, não? Não vai ter tempo. Um resumo. Tá bom. Vamos lá, em um minuto então. Meu nome é Elias Antônio de Araújo. Não fala a minha idade, não me pergunte, por favor, né? Qual a sua idade? Não vou responder. Casado com a Kézia, que deve estar nos acompanhando agora, há 35 anos. Já preparou o Momento Love? Porque tem Momento Love aqui, mas pode continuar a sua apresentação. Rapaz, não preparei, eu sou ruim para isso, hein? Não preparei, mas casado há 35 anos, né? 4 filhos, 4 netos e mais um neto a caminho, né? Ai, parabéns. Então, 5 netos aí. Estou em Diadema há 11 anos, pastoreando lá aquela igreja linda, maravilhosa. Eu mando um abraço aos irmãos que estão conosco agora, nos acompanhando, né? E vamos lá. É basicamente isso aí. A minha idade eu não falo não, mas já dei aula no BBC também por muitos anos, aposentei de dar aula por enquanto, né? Me ocupo mais com a pregação da palavra mesmo na igreja, pastoreio e aconselhando casais também, né? Mas é basicamente isso. E um pregador de mão cheia. Não, quanto a isso aí já não posso falar não, né? Deixa pra lá, né? E outra coisa, você falou de ícone, negócio de ícone é complicado, Wander? Porque você me faz lembrar o Absalão,
que ele disse que ele era muito bonito, Puxa né? vida. E ele não quis ser esquecido pela posteridade. Ele mandou levantar, fazer um monumento à sua beleza. Então, esse negócio de ícone, monumento, pra mim, não cola, não. Então tá bom. Não é legal, não. Mas ícone no sentido, assim, de uma referência. Sim, tá. De bom exemplo. Eu era garoto ainda, não tinha nem 10 anos de idade, já ouvia falar do pastor Elias Araújo. Mesmo? Mas não é que eu tinha só 2 anos? Não sei se isso foi um elogio. Pastor Carlos Eduardo, fique à vontade. Obrigado, pastor Vanderlei. Eu estou no Evangelho pela misericórdia de Deus há 55 anos. Dos 5 para 6 anos de idade, o Senhor me alcançou, chamou minha atenção. E de lá para cá eu tenho trilhado nos caminhos do Senhor. Sou pastor no Ministério Brasil para Cristo já há muitos anos. Dirigi por 16 anos o Brasil para Cristo do Imirim, que está agora sendo dirigida por um grande amigo, o pastor Luiz Ander, meu abraço. E também o pastor Miguel Sindais, um homem de Deus, uma referência no nosso meio. E de um ano para cá estou trabalhando na ministração da palavra, onde sou chamado, especialmente trabalhando com apologética, né, que é muito fundamental para nós, e exegese bíblica, porque a Bíblia tem sido, me perdoe essa opinião, em muitos meios muito mal interpretada. Então eu tenho trabalhado nessa área e é um privilégio para mim, mais uma vez, estar aqui no Mandaqui, que é uma igreja querida. Tenho trabalhado no IBBC com esse pessoal maravilhoso que trabalha nesse instituto e é uma alegria estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Ô, diretor Celso Luiz, antes de entrarmos no debate, momento love, né? As esposas devem estar assistindo lá, ligadinhas na Manhã Mandaqui. Caso não estejam, posteriormente, arquivado fica nas redes sociais a nossa programação. Pastor Elias Araújo, resuma a sua história de amor caliente e aquela declaração de amor abençoada para a sua digníssima esposa. Rapaz, você me avisou desse momento que ia ter, né? Você não teria preparado. Tá bom, a minha esposa é uma rosa que exala o perfume mais lindo, mais cheiroso deste mundo. Oh, legal. É a rosa do meu jardim, né? Eu vou anotar isso. Sem ela eu não consigo, não concebo a minha vida de ministério sem a minha esposa, né? Ela é meu fundamento, meu alicerce, minha referência, é quem tem me apoiado muito, sempre, né? E agora mais do que nunca. Então, uma palavra para descrever isso para minha esposa é muito difícil encontrar, né? Ela me completa, na verdade, né, Wander? Uau. Então, meu anjo, meu bem, um abraço para você, um grande beijo e que Deus te dê muito ano de vida e que só a morte ia nos separar realmente, glória viu? A Deus. Um grande beijo. Que lindo, aplausos. Maravilha. Glória a Deus. Bom demais, o romance está no ar. Pastor Carlos Eduardo, da mesma forma, expresse a sua gratidão a Deus por esse romance, essa bênção de Deus na vida familiar com a sua digníssima. Bom, então, de saída eu vou aqui me retratar, porque eu falei um pouco de mim, não falei da minha família. Sou casado já há 17 anos com a Maria Helena, com a Leca, apelido que eu é que dei quando nos conhecemos. E ela é uma bênção na minha vida, um sonho que se realizou, né? Literalmente um sonho que se realizou. Legal. E eu já disse para ela que quando nos conhecemos e começamos a namorar, que eu não dou, não vendo, não troco, não empresto e não negocio. E ela é um referencial para mim, uma auxiliadora, uma pessoa que me orienta muitas vezes. Mãe do nosso filho João Marco, que tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora, uma bênção de Deus, um milagre de Deus na nossa vida. E eu quero dizer mais uma vez para Maria Helena que não há palavras que possam corresponder ao sentimento que eu tenho e ao que nós temos vivido nesses anos todos. Mas eu ousaria dizer que você é imprescindível. É aquele toque sem o qual a minha existência não teria todas as cores
que ela alcançou. Você deu cor à minha vida, você deu motivação ao meu trabalho, você deu inspiração ao meu coração e à minha mente, e eu serei eternamente grato a Deus por ter colocado você na minha vida. Uau! Muito obrigado aos meus filhos, meu filho mais velho, Felipe, e Kareni, seus 2 filhos, um casal de filhos, meu filho Bruno e minha nora Graziella e suas 2 filhas, e a minha filhotinha Kathleen. Um grande abraço, um grande beijo. Deus abençoe vocês. Aplausos! Muito bem. Glória a Deus, aleluia. Agora na capital paulista são 10 horas e 45 minutos. Diretor Celso, rufe os tambores, porque vai começar... Debate Manhã Manda Aqui. O tema... O cristão e a pandemia. Começo com o nosso querido pastor Elias. A Covid-19 é um juízo de Deus na humanidade ou não? Rapaz, essa é uma pergunta tem se respeito de uma forma muito subjetiva, né? É possível que sim, tá? Mas eu penso que na história da humanidade já ocorreram muitas pandemias. Vamos ressaltar aqui 2 principais, as que mais ceifaram vidas, a da peste bubônica no século XIV, né? Que matou cerca de 200 milhões de pessoas no mundo. Vamos pensar na gripe espanhola no século XX, que matou mais de 50 milhões de pessoas. E a igreja da época também pensou que era o fim do mundo, que era um juízo de Deus, né? Mas passaram-se esses anos todos, passaram mais de 100 anos da gripe espanhola e estamos nós cá de novo, né? Com uma outra pandemia. E eu penso que essa não é a última pandemia. E se ela não foi enviada por Deus com um propósito definido, que eu creio que até pode ser também, um propósito para julgar as nações, para levá-las a Jesus Cristo, também para a igreja, para despertá-las e levá-las ao arrependimento, à consagração e tudo mais. Se não foi para isso, ela está servindo para alguma coisa, tem algum objetivo aí, tá? Então, se é um juízo, é para isso aí. Se não for um juízo, está servindo para esse propósito também. Certo. De qualquer maneira, essa pandemia revela o seguinte, né? As nações estão impotentes, mesmo com o seu dinheiro, mesmo com o seu avanço tecnológico, com a sua medicina, eles estão impotentes diante dessa pandemia. E também isso aí não poupou a igreja. Haja vista que morreram muitos servos de Deus, muitos pastores. Então, ele revelou que a igreja precisa, mais do que nunca, não só por isso, mas mais do que nunca, ela precisa orar, clamar a Deus, porque eu percebo, pastor Eduardo, pastor Wander, que essa pandemia, sendo ou não juiz de Deus, ela tá acentuando dois grupos na igreja, tá? De pessoas comprometidas com Cristo, que agora, mais do que nunca, estão orando mais, se consagrando mais, não se afastaram da igreja, estão firmes, né? E um outro grupo que já estava frio, tá? E agora ficou gelado, tá? Então, houve então, para mim, essa distinção que ficou muito, muito clara, muito agravante, tá? Agora, a questão do juízo, é difícil falar, é um juiz de Deus, ou não é um juiz de Deus. Eu creio que a gente pode entender o seguinte, há uma mensagem aí, é um sinal de Deus. A gente vai falar sobre isso, sobre sinal, né, sobre profecia, mas há um sinal aí. As nações estão impotentes, a igreja precisa se consagrar, jejuar, orar mais, porque o tempo é chegado, e ela tem que estar pronta para subir. Tá? E essa pandemia está revelando aí o nosso caráter, revelando o nosso preparo, até quanto nós estamos preparados para lidar com a situação, para atender pessoas, para nos consagrarmos mais e para ir para a eternidade. E haja visto, vou repetir novamente, que muitos crentes já partiram para a eternidade. Verdade. Pastores na fase dos 20, dos 30 e dos 40 anos. É verdade. Tá? Que estavam entre nós há pouco tempo e pegaram o Covid com 2, 3 dias, uma semana já partiram para a eternidade. Tá? Agora, pastor Wander, irmãos que nos assistem, falar que é um juízo de Deus, eu acho que é meio temerário. Até pode ser um juízo, mas não tem como saber. Eu procuro entender que esse é um dos sinais. Certo. Esse é um dos sinais, está na Bíblia, né? A gente vai falar sobre isso, né? É um dos sinais dos tempos dos fins. Mas que é um juízo, afirmar isso categoricamente, eu acho que é meio complicado. Ok. Tá? Pastor Carlos Eduardo, o senhor concorda com o pastor Elias? E qual a sua opinião? A Covid-19 é um juízo de Deus na humanidade ou não? Sim, eu concordo com o pastor Elias, e eu diria que o nosso mundo, ele tem uma dinâmica
ele tem um procedimento que leva, consequentemente, a muitos males. Nós temos sido descuidados nos nossos procedimentos, relaxados nos nossos procedimentos. Então entra a pergunta: essa pandemia é um juízo de Deus? Eu penso que o Senhor Deus, Ele permite. Eu creio que quando se pergunta é um juízo de Deus, na verdade quer se perguntar se Deus mandou a pandemia ou permitiu a pandemia. Eu entendo que Ele permitiu a pandemia e que os nossos procedimentos não são adequados. E, por incrível que pareça e por triste que pareça, permaneceram não sendo adequados, já instalada a pandemia. Há preceitos, há procedimentos que se exige da sociedade humana em face de uma pandemia. E a sociedade humana, em muitos dos seus setores, persiste em não tomar esses cuidados. Os governos têm determinados padrões de contenção de pandemia que são muito evidentes até ao cidadão comum. E os governos não estão tomando as providências adequadas. Vou dar só uma sem citar nome de santo. Se nós temos uma pandemia e a pandemia, ela obviamente trabalha em função de aglomeração, e eu sou um governante, e o comércio, ele tem normalmente das 9 às 18 horas de atuação. Eu, como governante, em face de uma pandemia, eu alargo esse horário para que isso diminua a concentração de pessoas, ou eu diminuo drasticamente esse horário e com isso eu promovo o ajuntamento de pessoas. Então, nós estamos falando se é juízo ou não de Deus. Eu creio que é permissão de Deus, até para nos alertar do que está por vir, porque a palavra de Deus tem um poder escatológico muito grande e estão por vir coisas bem mais graves do que esta pandemia. Eu penso que é uma permissão de Deus como aviso, como o pastor Elias colocou também, como oportunidade de reposicionamento, né? E também uma abertura que Deus dá para que nós vejamos quem são as pessoas que estão interessadas no bem social e quem são as que não estão. Então Deus trabalha com tudo isso, Deus não se foca numa só coisa. Sim. Ele trabalha com o amplo, o macro, e é sábio. E nós cristãos, nós até chegamos no começo da pandemia num debate interessante. Um grupo dizia que quem ia para a igreja, como se ir para a igreja corresponda a aglomerar-se, e não corresponde. Mas um grupo dizia que quem ia para a igreja não tinha sabedoria. E o outro grupo dizia que quem não ia para a igreja não tinha poder de Deus. E 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito Santo nos deu tanto a sabedoria quanto o poder, e que os dois devem ser usados e não um brigar contra o outro. Verdade, verdade. Dentro disso, se há uma permissão de Deus, pastor Elias, então Deus castiga a humanidade? Sim, é possível, pelos seus pecados. Creio que Deus castigue não é de hoje, desde a época dos profetas, né?
Deus tem usado nações para castigar nações. Deus tem usado, na época dos profetas, usou a Babilônia, usou a Síria, usou a Pérsia para castigar o povo de Deus, né, Judá e Israel, pelos seus pecados. Então é possível sim que Deus esteja hoje usando essa pandemia para castigar as nações, né? Nações que outrora eram o berço do protestantismo, né? Sim. Como a Europa, a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda, a Suécia, e são países que hoje que cometem as maiores atrocidades, né? Aborto, homossexualismo, reconhecido pela lei e tudo mais, e nações que estão virando ateias, islâmicas, enfim. Então, eu creio que Deus está, assim, usando isso para castigar essas nações. A questão, Wander e Eduardo, é a seguinte: até que ponto isso está dando resultado? Porque, assim, numa ótica minha muito superficial, eu não estou vendo um resultado positivo em relação a isso. Eu não estou vendo as nações pensando, os seus governos pensando em se voltar para Deus, em orar, em clamar, em jejuar, né? Em relação à igreja, a mesma coisa, porque eu imagino que isso aqui para a igreja era para um despertamento, um modo de comprometimento, mas eu posso estar errado, equivocado na minha visão. Pelo contrário, eu tenho percebido um esfriamento mais nas igrejas, né? Um esfriamento, falta de interesse, falta de compromisso. Então as pessoas, essa pandemia, assim, não faz muito sentido, e elas querem ter a vida delas, né? Se aglomeram, fazem festinha de aniversário, vão para a praia, né? Então ignoram tudo isso aí, né? Não participa das lives que tem na igreja, quando participa, entra, mas sai logo. Então, me parece que se Deus está usando isso para castigar as nações, para punir as nações, e para despertar a igreja, né? Eu não sei se está dando muito certo. Então, assim, eu estou um pouco cético a isso, porque em relação a mim, eu posso falar, eu como pastor e como servo de Deus, eu tenho orado muito mais do que antes. Amém. E jejuado mais. Mas a impressão que eu tenho, ela pode ser falsa, né? Que não é isso que acontece com nossos irmãos, com as nossas igrejas. Tá? Que agora era o momento da gente estar clamando mais, jejuando mais, tá vindo mais aos cultos da igreja, fala, pastor, coloca mais um culto aí para não ter aglomeração, vamos fazer 3 cultos aos domingos, 4 cultos aos domingos, né? Não, então os pastores estão fazendo um culto só 2, porque o pessoal não vem às igrejas, ele está com um culto só. E com o culto só ele tem lá 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, vai colocar mais um culto para quê? Então isso revela o quê? Que os irmãos não têm muito interesse de frequentar a igreja, porém frequenta mercado, padaria, feira livre, mercado, vão para a praia e etc e tal. Então, será que Deus falhou na sua estratégia? Não, Deus está falando por meio da pandemia. Eu entendo, pastores, que Deus está bramando por meio da pandemia. Mas a questão é, o povo está ouvindo? As nações estão ouvindo? Deus usou o profeta Isaías e muitos deles para alertar Israel e Judá sobre o cativeiro iminente. Resolveu? Não resolveu. É verdade. Israel foi para o cativeiro pela Síria, Judá foi para o cativeiro da Babilônia. Então, o que os profetas alertaram e falaram, olha, cuidado, se arrepende, se converte, não adiantou nada. Então, eu creio que hoje a gente está tendo uma repetição disso tudo, tá? Deus está falando com as nações, está falando com a igreja, mas está sendo uma voz no deserto. Mas Deus está fazendo a parte dele. Ele está alertando, está anunciando, está emitindo juízo aí, né? Enfim, mas de forma geral o mundo e as igrejas não estão atentando a essa voz de Deus. O que importa aqui, eu já estou entendendo que Deus está falando com isso e fazendo com isso. Deus está querendo que nós nos preparemos mais. Porque esse sinal aponta para a volta de Jesus, né? Eu tenho que estar preparado para ter esse encontro com Ele, né? Seja por meio de uma morte natural ou de uma morte pandêmica, né? Então, pastores, é isso que eu penso, viu, Wander? Tá? Essa questão da indiferença, pastor Carlos Eduardo, é pecado? Porque é pecado ir ao supermercado, circular em transportes coletivos ou shopping e não frequentar a igreja devido à pandemia? Essa indiferença que me faz não ir a um culto, por receio da pandemia, mas que me faz ir, e eu vou a um shopping, eu vou ao mercado, estou usando os transportes coletivos, eu peco quando assim o faço? Sim, eu penso que é uma incoerência muito grande e essa incoerência é um pecado. Porque a igreja, ela não está promovendo desobediência às normas sanitárias, às normas de contenção, e nem desobediência ao Estado, à sociedade civil.
ela não está se aglomerando forçadamente, se reunindo às escondidas, se aglomerando, deixando de tomar as providências padronizadas, como máscara, como o uso do álcool gel, como distanciamento, como nós que estamos aqui no púlpito da igreja, estamos vendo as cadeiras todas muito bem separadas ao nosso redor. Então, que sentido há nisto? Eu faço compras num mercado e aproveito que ele tem um dia de promoção de legumes e frutas. Ora, todos participam desse mercado nesse dia. E eu vou lá e num espaço em que seria recomendável pelas mesmas normas da igreja, as mesmas que a igreja tem que obedecer e obedece, deveria ter nesse mercado ali, naquele espaço, de 30 a 50 pessoas. Eu vou lá e há 150, 200 pessoas. E eu não me sinto, de algum modo, prejudicado por isso, vamos dizer. Eu digo, é uma necessidade, minha família tem que comer. Então eu chego à conclusão que isso que o pastor Elias falou, não é que Deus usou a pandemia e falhou no seu propósito. Não, Deus sabia que não seria ouvido pela maioria, mas ele sabia que seria ouvido pela minoria. E ele usou a pandemia como um divisor de águas, dizendo, esses aqui, está comprovado, são os que creem em mim. Esses são os que me obedecem. Esses são os que, sendo cristãos, estão entre os melhores cidadãos. Se comportam com cidadania, porque o cristianismo não é contrário à cidadania, é o esteio da cidadania. Então o Senhor usou isso como um divisor de águas. E a igreja, ela estava acostumada, muitos membros, a declarar poder. Não, meu pai tem poder, eu sou filho do que tem poder. E quando veio a pandemia, era para se encontrar então uma igreja cujo poder traria resultados extraordinários. E não trouxe, porque falar em ser filho de Deus e declarar poder não é ter poder. Então Deus está nos dizendo com isso, busquem o poder e eu mostro a vocês o que é o verdadeiro poder. Ok. Pastor Elias, essa pandemia então denunciou a fé e a espiritualidade de muitos? Denunciou? Denunciou a fé sobre o que eu estou, sobre o que eu tenho, as minhas convicções e a espiritualidade. O senhor mencionou de pessoas que estavam mornas e agora estão frias, e outros que estavam quentes e agora estão fervendo, vamos supor. Então, igual Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, que fala que as ondas batem com ímpeto sobre a vida do homem que construiu, são dois homens, duas casas, duas realidades, dois fundamentos. E aquelas ondas vêm para denunciar exatamente sobre o que estamos. Sobre o que está fundamentada a minha fé, a minha crença e a minha convicção, na areia ou na rocha. Dentro disso, essa pandemia denuncia a fé do cristão e a espiritualidade dele sobre o que ele está? Pastor Wander, eu creio sim que essa situação está revelando quem tem fé e quem não tem fé, né? A fé, ela tem que ser uma fé alicerçada em Cristo, uma fé firme, forte, crescente, progressiva, né? Para enfrentar qualquer situação difícil da nossa vida. Então, essa pandemia, assim, está revelando quem tem fé e quem não tem, ou quem tem pouca fé, tá? Acho que, eu creio que depois disso, né? Depois dessa pandemia, se é que a gente vai ter um período pós-pandemia, né? Mas depois disso a gente vai ter que fazer um olhar retrospectivo e ver qual foi o nosso comportamento, né? Qual foi a nossa fé em meio a essa pandemia, como é que nós nos comportamos em meio a essa situação, porque a gente não está livre de situações como essa é mais uma pandemia. Teremos outras pandemias, talvez com uma letalidade maior do que essa. Então como é que nós nos comportaremos?
Já visto que hoje você vê muitos crentes que a fé deles foi revelada assim, uma fé muito fraca, uma fé insustentável, né? E são pessoas que não só diante da situação a fé foi revelada, uma fé fraca, ou uma fé desprovida da graça de Deus, mas há situações menores do que essas, inferiores a essas, doenças, desemprego, que é suficiente para derrubar muitos cristãos, jogá-los à lona, né? Então tá revelando sim, tá denunciando muitos crentes realmente tem uma fé muito fraca ou não tem fé. Então eles, agora mais do que o que eles precisam se apegar à Bíblia, buscar essa fé por meio da palavra, por meio da oração, né? Se preparar para momentos difíceis, porque nós teremos momentos piores do que esse ainda, né? E só a fé para nos sustentar. Como fala no antigo hino, né? A fé é o nosso alimento. Então, sem fé, a gente não vai conseguir sobreviver espiritualmente. Muitos cristãos dessa pandemia morreram. Tá? Morreram. Aliás, irmão, eu falo que eles morreram por força de expressão, eles já estavam mortos, tá? Só que agora a pandemia revelou os mortos. Revelou, tá? Okay. Então, ela só está mostrando isso, tá? Infelizmente é isso, mas eu penso sim que essa pandemia, ela denunciou, ela revelou essa fé e a vida dos irmãos com Deus, né? Alguns não tinham fé, não tinham vida com Deus e agora morreram. Agora tem outra situação, Wander, que algumas pessoas estavam fracas na fé, eu creio que foi a minoria desse grupo aí, o pessoal se voltou mais para Deus, né? Está buscando mais. A casa de muita gente que estava desviada há muitos anos, gente que voltou para a igreja, se reconciliou. Também a gente não pode ignorar esse outro grupo de pessoas, né? Houve uma debandada, tá? Mas, por outro lado, houve gente que se reconciliou, que voltou. E houve conversões também, por causa da pandemia. Então, essa outra situação antagônica a essa primeira, né? Mas, sim, para finalizar aqui, essa pandemia revelou, denunciou a fé dos irmãos. Ok. Né? Nós vamos ao intervalo daqui a pouquinho, só vou encerrar esse quadro para resumir essa parte. Pastor Carlos Eduardo, o senhor acredita que a igreja ocidental, a sua grande maioria, estaria preparada para viver uma realidade comunista e suportar, visto em meio à pandemia, como o pastor Elias acabou de mencionar, que muitos mostraram a sua fragilidade de fé e de vida espiritual? E se fosse um sistema mais rigoroso, comunista, como os países orientais enfrentam, alguns ocidentais também, o senhor acha que, especificamente, a igreja brasileira, na sua totalidade, estaria pronta para enfrentar esse sistema? Eu vou me basear em 1 Coríntios 10, 13, que diz que Deus não traz sobre o seu povo provação, senão em duas condições: uma humana e duas, que possa suportar. Eu penso que não poderíamos suportar o que estão suportando irmãos nossos em países comunistas e de outras religiões que lhes são tremendamente agressivas e até mortais, como é o caso dos cristãos que vivem nos países de maioria islâmica, hindu, e ali eles são mortos declarando a sua fé, às vezes até uma morte filmada, transmitida. Penso que não estaríamos prontos para esse enfrentamento, este combate contra nós. Então Deus nos permitiu ao mundo ocidental uma amostra uma experimentação de dor, para que nos tornássemos um pouco mais aptos, para que, em primeiro lugar, víssemos o que nossos irmãos passam em outros lugares. E avaliássemos verdadeiramente o quanto somos realmente cristãos, amadurecêssemos. Penso que amadurecemos. Insisto nesse ponto. O Espírito Santo, declara Paulo em 1 Coríntios 12, o primeiro dom que ele concede sobrenaturalmente é sabedoria. O segundo dom é conhecimento espiritual e também secular. O quarto e o quinto, se não me engano agora, se não me falha a memória, são o de cura e o de milagres. Então, uma igreja, ela precisa receber isso da parte de Deus. Há uma pandemia,
mas eu lhes dei dom de sabedoria, de conhecimento, de cura e de milagres. Amém. Por que é que vocês estão recuando em vez de avançar? Por que é que vocês estão entre os que fogem em vez de estar entre os que acolhem? Então precisamos abrir as nossas portas a acolher, por sabedoria, tomar distanciamento, usar máscara, higienizar as mãos, por sabedoria. Por conhecimento, nos informar do que realmente está acontecendo e não ser bombardeado por alarmismo. E por verdadeiro poder de Deus, buscar o dom de cura, buscar a intervenção da cura, buscar os milagres de Deus. Porque se a igreja não trabalha sabedoria, conhecimento, cura e milagre, ela não tem razão de ser na terra. Porque são essas coisas que anunciam alguém sobrenatural no meio deles. E esse alguém é Jesus Cristo, a quem nós dizemos servir. Glória Amém. a Deus. Manhã Manda Aqui, debate com o pastor Carlos Eduardo e o pastor Elias. Eu quero mandar um abraço também para as pessoas que estão interagindo conosco através das redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja também edificar com esse bate-papo, esse debate. Temos a Raimunda Souza, Luciano Borges Cardoso, da Igreja O Brasil para Cristo em Goiânia. Um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos aí do estado de Goiás. Eliana Francisco, Vicente Antônio Ribeiro, Helena Januzzi, Maria Dilma Gomes, Eliane Leonardo Ribeiro, Luciana Dutra Souza, Joelma Souza de Andrade, Luiz Carlos Quinto de Itaboraí, no Rio de Janeiro, Esther Marcelo de Itaquacetuba, Diaconisa Rosa Luciana, a Igreja O Brasil para Cristo de Jardim Palmira, em Guarulhos, Maria Marta de Oliveira, Regiane Augusta, Ana Carmo, Inês Giliatti, do estado de Santa Catarina, da cidade de Chapecó, Patrícia Fernandes, Alfebraque Geral de Botucatu, Diácono Wellington, não é diácono? Não é pastor? É diácono também. Eu ia promovê-lo a pastor. Diácono Wellington Valtier, receba. da Igreja O Brasil para Cristo da Terra da Dona Ângela, de Jaboatão, Raimunda Ferreira, do Rio Branco, no Acre, puxa, Deus abençoe. Denise Lago, Késia Araújo. Eu acho que eu conheço essa mulher. Aí, dona Késia. Valdete Lopes, Rita Fernandes Carvalho. Rita Fernandes Carvalho, minha cunhada. Aí. João Carvalho, meu irmão mais velho. Aí. Não vai aparecer aí Geisa Carvalho, ela está no YouTube. Que legal. Abração a vocês do coração. Amém. Célia Regina, Sônia Regina, Haroldo Ferreira, Pastora Nalvinha de Jaboatão, Oswaldo Palombo, Judite Miranda, oi Ju, tudo bem? Jefferson Rodrigues Avilar, Rosilene Souza, Osana Francisca de Ferraz de Vasconcelos, Sueli de Oliveira, tia Sueli, Regis Yuri Bonifácio, Alfatec de Taboão da Serra, Denise Espiridião, Alessandra Martins, Rose Martins, Emanuel Lago, Mara Pimentel, José Roberto Oliveira, Natan Manguzi, da Igreja O Brasil para Cristo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Damásio Filho, pastora Magnólia Braz, da Bahia. A você que está conectado, Deus abençoe. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com esses dois ícones. Agora são 11 horas e 15 minutos, você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Pastores amados e convidados, nós temos um comentário e uma pergunta da Vivian Guimarães. Ela diz assim: na opinião dos comentaristas, a comunhão da igreja está prejudicada pela pandemia e suas restrições? Como um cristão pode estar em comunhão e ao mesmo tempo manter o isolamento social? Respeitando a idade, pastor Elias, por favor. Ah, bom. Não, eu acho que não, você errou a ordem aí, Ivan. Quero fazer um pequeno esclarecimento aqui em off.
eu sou mais velho que aquele cidadão ali. Ah, é? Então, desculpa. Mas já entendi o recado. Eu pareço mais velho do que ele, né? Eu estava brincando, eu só queria ver a reação de vocês. Por favor, pastor Elias, por favor. É o peso mais velho, né? Ô, Vivian, realmente essa pandemia prejudicou e muito, sim, tá? A comunhão da igreja. Alguns mandamentos recíprocos a gente não consegue mais cumprir, tá? A gente não consegue mais fazer algumas coisas. O isolamento social aí, essa restrição nos prejudicou bastante. Aquelas festas, aqueles cultos de ajuntamento, congressos, seminários, né? Que ajuntava muita gente, aperto de mão, beijos, abraços, jantares com as pessoas, né? Com os ministérios, ficaram muito comprometidos diante dessa nova situação, tá? Então não tem como falar que não prejudicou sim e muito. E vai perdurar ainda por algum tempo esse ano, pelo menos para esse ano vai ser dessa maneira. Porém, a gente vai ter que manter uma comunhão como estamos fazendo hoje, né? De forma presencial, nos cultos presencial, em alguns eventos, mantendo distanciamento, isolamento, né? Por enquanto, a gente vai ter que evitar mesmo fazer algumas coisas, como se abraçar, beijar, apertar a mão. E depois vai ter que reaprender, porque a gente já desaprendeu isso, né? A gente vai ter que reaprender isso aí de novo, né? De quando nós voltarmos a esse novo normal, se é possível, né? Mas, respondendo a tua pergunta objetivamente, sim. Essa pandemia prejudicou e muito a comunhão entre os irmãos, sim. Sua opinião, pastor Carlos Eduardo? Sim, concordo plenamente. Eu sou de um tempo de 2 acampamentos de mocidade por ano. Puxa. Então, cultos de mocidade e os nossos cultos, as nossas igrejas são muito calorosas, né? O brasileiro é muito caloroso, muito dado nas suas diversas regiões. E na igreja isso se acentua, porque nós tomamos conhecimento de algumas privações, de algumas dificuldades, e nós compartilhamos aquilo. Então o abraço de acolhimento, de consolo, o abraço de alegria se tornou uma característica da Igreja do Senhor no Brasil. E a pandemia prejudicou isso. E está em nossa mão unicamente o minimizar. Insisto em que devemos orar buscando o poder de Deus para que milagres aconteçam dentro das nossas portas. Precisamos sim do poder de Deus, mais e mais. Mas nós podemos minimizar os efeitos da pandemia obedecendo às regras, nos contendo, como eu vi numa postagem recente nas redes sociais, nas mídias sociais, falando através dos olhos, falando por trás da máscara, declarando amor por trás de uma máscara. Se é verdade que não posso abraçar uma pessoa, mas posso me pronunciar a ela com distanciamento, ela vai me ouvir através da máscara, mas ela vai me ouvir. Eu posso abraçá-la com os olhos. Alguém disse recentemente que uma oração é um abraço, é um gesto de amor. Quando eu digo a um irmão, eu estou orando por você. Quando eu de longe, às vezes de um lado para o outro, recentemente estive aqui na formatura dos nossos queridos do IBBC, e de longe eu fiz isto aqui para um outro irmão que estava lá. Então eu o abracei e ele me abraçou de lá. Minha querida irmã, inventaremos modos de continuarmos estreitados. Não podemos abraçar, conscientizem-se disso. Não podemos estreitar fisicamente, conscientize disso. Mas inventaremos modos de dizer para o nosso irmão: você é precioso para mim. Ok. Pastor Elias, a praga de Apocalipse, capítulo 9, versículo 18, está se cumprindo em nossos dias? Quando diz Apocalipse, capítulo 9, versículo 18, 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo,
fumaça, enxofre que saía das suas bocas. Apocalipse 9:18 está se cumprindo em nossos dias? Eu creio que não, pastor Wander, eu creio que não. As trombetas tocadas, selos abertos, né? Taças derramadas são juízo de Deus num tempo vindouro, né? Para que esse é uma área movediça escatológica, porque depende da interpretação que se faça, mas isso vai acontecer no período da grande tribulação. E os pré-tribulacionistas não creem que a igreja vai estar na terra nesse período, né? Então Deus usará desse juízo aí para castigar as nações, os ímpios e os rebeldes. Agora, para quem interpreta de uma outra maneira, quem é pós-tribulacionista, vai entender que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Mas esse juízo de Deus virá sobre os ímpios e não sobre a igreja, e que Deus preservará os seus salvos, os seus justos, né? Assim como ele preservou Israel lá na terra de Góz e das pragas do Egito, preservará também a igreja nesse período do juízo que ele mandará sobre o mundo, né? Mas não creio que isso está acontecendo agora, não creio. Isso é um evento escatológico para a grande tribulação. Ok, o senhor concorda, pastor Carlos Eduardo? Sim, plenamente. O capítulo 9, eu estou com ele aberto aqui, ele trata da sexta trombeta. Seria estranho estarmos com os acontecimentos da sexta trombeta sem termos ouvido o toque, ou seja... Hoje estamos surdos. A manifestação das 5. Né? Seria estranho que os efeitos da Covid, a atuação da Covid, pudesse ser qualquer coisa que lembrasse fogo, fumaça e enxofre que sai da boca, que traz a ideia nítida de um homem do primeiro século vendo um combate termonuclear. Aqui, se houvesse uma aproximação, se tivéssemos visto uma guerra deflagrada mundialmente, com o uso de artilharia que as nações têm hoje, eu diria, eu não ouvi as 5 trombetas e está sendo tocada a sexta. Mas não há nenhum parâmetro. Eu alerto os irmãos que veem nas mídias sociais, que ouvem coisas alarmistas. É muito importante que os pastores das igrejas fixem nos seus membros, nos membros das suas igrejas, nas suas ovelhas, um entendimento escatológico, para que não haja desespero, tumulto, né? E também que os pastores façam uma base de exegese bíblica, ensinando às suas ovelhas o que elas devem atentar quando vem, por exemplo, esse versículo isolado. Vamos para o capítulo, vamos analisar o capítulo todo, vamos para as referências bíblicas, porque eu já ouvi coisas do Arco da Velha, né? Eu cheguei à conclusão de que a igreja já foi arrebatada, pelo que se diz por aí. Nós ficamos, né, pastor Dal? E eu falei, Senhor, não que eu merecesse, ninguém merece, mas estou aguardando na tua misericórdia, porque o que estão dizendo por aí, né, assusta, desencaminha, desorienta. Eu quero dizer muito claro aqui, há uma guerra política sendo travada. Na Grande Guerra de 39 a 45, havia um exército especializado em lançar sobre países adversários comunicação falsa e desestimuladora. Então passavam as aeronaves e, em vez de lançar bombas, lançavam panfletos. Nós vamos libertar vocês, o governo de vocês não presta. E aquilo desestruturava a sociedade e havia uma força menor de resistência ao exército invasor. Então, meus queridos, não se deixem alarmar, porque alarmados só tornamos mais difícil uma situação que sozinha já é difícil. Então, serenidade, nada de interpretações fantasiosas, e vamos aguardar com sabedoria
a resposta de Deus para as nossas vidas. Dentro disso, pastor Carlos Eduardo, Isaías capítulo 26, versículo 20 diz: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconde-se por um momento até que haja passado a ira dele. Esse texto é um cumprimento em nossos dias ou pode ser aplicado no mesmo? Pode ser aplicado. Porque esse cumprimento se deu com Israel. Aí nós temos Isaías 26, é um capítulo muito forte. Isaías, ele vem até o capítulo 39, tratando de uma maneira muito forte. Ele profetiza 100 anos antes da invasão babilônica. Então, Deus manda as suas mensagens mais fortes de arrependimento, de busca, de contrição, de quebrantamento. E ele está dizendo isso ao povo, que a ira de Deus está por ser manifestada contra tanto erro. E não é só erro social. Isaías, no capítulo 1, já alerta de que há um erro social muito aprofundado em Israel. As viúvas estão sendo devoradas, os órfãos estão sendo devorados, né? Era um judaísmo que não servia. E nós temos que tomar isso de lição. Será que o nosso cristianismo serve o próximo? Então Deus diz: mandarei juízo, vá para dentro do seu quarto e clame pelo meu perdão antes que eu venha com juízo. Tem a ver conosco? Tem. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz que a verdadeira busca de Deus, a maior busca de Deus, se dá dentro de um quarto trancado, onde nós e Deus tratamos da nossa questão com Deus. Pastor, mas assim eu só estou tratando da minha. Não, se cada um está tratando da sua, todos estão tratando com Deus. Pastor, isso anula a igreja? De modo nenhum. A igreja é a reunião daqueles que já se acertaram com Deus em casa e vêm para a igreja manifestar a glória da sua presença. E por acaso aqueles que não se acertaram com Deus em seu quarto, veem na maioria que se acertou com Deus no seu quarto um estímulo para se acertar também. Ok, o senhor concorda, pastor Elias, que podemos aplicar esse texto em nossos dias? Sim. Num plano imediato, como o pastor Eduardo disse, essa profecia diz respeito à mensagem ao povo de Israel e também ajudar, né? Mas também Deus tem um olhar futuro, né? Apesar que Deus é atemporal, mas eu penso numa mensagem profética imediata e distante, mas ela alcança nós também, né? O pastor falou muito bem do contexto de Isaías. Haja vista que Isaías já começa o livro dele denunciando o pecado do povo, falando que da planta dos pés até a cabeça não tem nada ação, está tudo podre. Sim. Então é uma mensagem para o povo de Deus, né? Ele fala assim: estou farto de holocaustos, de carneiro, dessas coisas, parem com isso. Tem que fazer justiça social, tem que jejuar e tal. Então esse tipo de mensagem é para uma igreja doente, é para um povo doente. Então ela se aplica a nós hoje, porque a gente olha para a igreja moderna hoje, queridos, vocês há de convir comigo, né? A igreja, de forma geral, ela não está bem, né? Tendo algumas exceções, e são muitas delas, mas ela não está bem teologicamente, biblicamente. Agora com essa pandemia revelou tudo isso, né? Então ela precisa agora mais do que nunca entrar no quarto. E aí, outra coisa, Jesus falou: olha, e tu, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. Então, é para entrar no quarto de vez em quando, ou só em época de pandemia? Não, é sempre, mas agora é mais do que nunca. Tá? Porque a nudez da igreja, ela foi revelada, pastor Eduardo. Sim. Tá? Ela foi revelada, né? Injustiça social, muita violência, muita imoralidade, até no meio do povo de Deus, né? No meio do povo de Deus, muito aborto, homossexualismo, muita coisa que não presta. Então, essa mensagem de Isaías, ela alcança a gente hoje mais do que nunca. Então, hoje o povo precisa, assim, entrar no quarto, se humilhar, buscar a presença de Deus, se arrepender, se converter e voltar a praticar as boas obras. Então, eu penso sim, é momento da igreja agora começar, ou não começar, mas ela buscar mais intensa e mais frequentemente a presença do Senhor. Ok. Pastor Elias, o cristão pode e deve se vacinar? Tem alguma associação com a marca da besta, a vacina? Rapaz, olha,
ultimamente, como o pastor Eduardo falou, é tanta fake news, é tanta mentira, é tanta gente de mau caráter, gente mal intencionada, né? Divulgando coisas dessa natureza lá na internet. E o povo já está amedrontado, está apavorado. E lê essas coisas e fala, não vou tomar vacina. Lá em Diadema, pastor, eu até brinco com os irmãos. Falei, irmãos, eu não vou tomar essa vacina, não. Eu não vou tomar, não, porque senão... eu brinco por quê? Aquela vacina da gripe, né? Era eu tomar e ficar gripado. Oh, Jesus. Aquela da gripe, né? Tomar, ficava gripado, um mês gripado. Um mês. Eu falei, se eu tomar essa vacina, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas eu falo brincando, né? Quando chegar a minha vez, tá longe, que eu não sou velho ainda, né? Se for essa sequência aí, rapaz, é só o ano que vem, né? Eu vou tomar. Se puder escolher, querido, eu prefiro a de Oxford ou a Pfizer, uma outra, menos a da China, né? Sem nenhum preconceito, obviamente, né? Sim. Mas eu quero uma melhorzinha, né? Mas eu vou tomar sim, mas eu creio que nada a ver com o sinal da besta, com manipulação genética. Não pensa dessa maneira não, Wander. Carlos Eduardo, pastor amado, o senhor concorda? Concordo plenamente. Nós, em primeiro lugar, então, na sequência, fugir de boataria, de fake news. Em segundo lugar, uma vacina se faz necessária. Mas nós precisamos convir que as medidas de prevenção fazem parte do pacote. Certo. E que a última providência desse pacote é a vacina. Por que eu chamo de última providência? Porque está para quem quiser ver, até nas redes sociais, a palavra de médicos com décadas de experiência profissional, de infectologistas com décadas de conhecimento, alertando que não se pode fazer uma vacina eficaz e minimamente prejudicial num espaço de 8 meses. Quando o que se tem de experiência largamente são 5, 10 anos, algumas vacinas levaram 20, 30 anos. Para quê? Para que esses dois preceitos fundamentais da vacina pudessem ser observados. Ela é eficaz e ela é minimamente agressiva em efeitos colaterais. Então, eu deixo aqui a minha posição de que distanciamento social é a palavra da hora. Prevenções é a palavra da hora. Medicamentos que têm sido dados como inibidores, como preventivos. Eu devo me informar sobre eles. E se na minha consciência fizer sentido que eles tenham alguma eficácia, eu devo usá-los na profilaxia. Eu devo fazer parte do time que está investindo em um recurso a mais. Então aí nós temos 3 formas de combate: isolamento, precauções, profilaxia e o aguardo de uma vacina que chegue a uma condição melhor. Como houve uma corrida política, literalmente o que nós estamos vendo é tal vacina, essa ou aquela, só tem comprovado 50% de eficácia. Mas vamos dar assim mesmo porque é melhor tomar essa que nada. E isso representa cientificamente perigo. Tanto de a não eficácia trazer uma mutação genética no vírus, que poderá trazer uma surpresa, uma verdadeira segunda onda. Já se fala aí em segunda, terceira onda. Não experimentamos segunda, terceira onda virulenta, violenta, né? Porque já é um vírus. Não enfrentamos uma mais agressiva, mais adaptada, mas não enfrentamos uma realmente problemática. Mas vacinas com 50% de eficácia, no meu ver de leigo, trazem uma interrogação. Então, o que fazer?
Estou com o pastor Elias. Espero que tenhamos disponibilizado no Brasil vacinas que... e aí eu vou ser brasileiro, me perdoem esse posicionamento, eu estou sendo brasileiro. Israel vacinou, segundo se anuncia, 90% da população e está por abrir as suas portas ao turismo. Então, me perdoem essa expressão, povo de Israel, alguém de origem judaica que esteja assistindo. Eu estou vendo pelo povo de Israel, ou seja, para mim eles funcionam mais ou menos como cobaias, de que determinada vacina foi tremendamente eficaz. E eu estou aqui esperando esse tipo de resultado e pedindo a Deus que o meu governo seja orientado a trazer aquilo que realmente nos supra nesse momento. Mas o ideal é posicionamento nosso, afastamento e profilaxia nesse momento. Ok. Muito bom, puxa, já são 11 horas e 37 minutos, daqui a pouquinho nós já vamos estar encerrando essa programação, porém tem duas perguntas que é muito comum através das redes sociais e no dia a dia. Vou fazer uma para o senhor e outra para o senhor. Pastor Elias, a igreja está orando mundialmente. Se Deus pode resolver esse problema e acabar com esta pandemia, e se Ele não faz, Ele se tornou impotente ou indiferente? Pastor Carlos Eduardo, e se Deus é capaz de destruir essa doença e não faz, Ele se tornou malévolo? Pastor Elias, Pastor Carlos. Não, Deus não é impotente, né? Pelo fato da pandemia estar aí. E se tem orado muito, a igreja tem orado muito acerca disso. Você vê muita gente clamando, buscando a Deus pelo fim da pandemia. Eu me lembro que no mês de março, abril, era comum se encontrar muitos irmãos nas ruas, nas praças, de joelhos, orando e clamando. Naquela época já passou um ano praticamente, e essa pandemia, ela está agora no seu pior momento, né? Eu creio sim que Deus, Ele é poderoso para dar fim a essa pandemia na hora que Ele quiser. Porém, eu creio que essa pandemia está cumprindo algum propósito específico de Deus para com as nações e para com a igreja. Então, não vai adiantar de ficar orando, pedir para Ele tirar a pandemia, ainda que eu pense que o meu lado humano ore para que Deus tire a pandemia, para que não haja tanta perda, tanto sofrimento, mas Ele não é impotente, Ele está ouvindo as orações, mas o que Ele não está atendendo as orações? Essa Ele não está atendendo. Ele está orando pelo fim da pandemia e ela está mais virulenta. Ele está clamando, jejuando, e ela está matando mais gente. Então, Ele não quer nos atender nessa questão. Agora não. Pode ser que Ele fizesse essa pandemia daqui mais um tempo. Mas eu creio que se ela está aí ainda, não é por falta de oração. Estamos orando. Não é por falta de fé. Tem fé. Se estamos orando com fé e Deus não está nos atendendo nessa questão, é porque essa pandemia está cumprindo algum propósito específico de Deus. Mas Deus não é impotente, Deus não é incapaz, e também não creio que falta mais oração de fé nesse sentido. Estamos orando sim, a nossa vontade é que essa pandemia acabe nesse exato momento, que quem está lá no leite UTI seja curado, sai de lá com saúde. Eu oro por isso, nós oramos por isso, mas se isso não está acontecendo, é porque a coisa não fugiu ao controle de Deus. Fugiu do nosso controle sim, do de Deus não. E se a coisa está aí ainda e vai durar por algum tempo, é porque Ele quer cumprir alguns propósitos com tudo isso. Então basta a mim, a você, a todos nós, nos descansarmos nos braços do Senhor e saber que o que Deus está fazendo é porque tem algum propósito definido, claro. Então eu tenho que confiar no Senhor. Okay. E esperar o momento disso tudo acabar, mas esperar na presença dEle. Amém. E se Deus pode destruir, não faz? Pastor Carlos Eduardo. A Bíblia está repleta, irmãos, de situações que Deus, podendo encerrar, não encerrou. Eu vou usar uma palavra que não foi usada ainda aqui. Nós temos dois ícones na Bíblia. Um deles é Jó. Não apenas Deus podia encerrar, como Deus poderia não permitir que começasse. E permitiu. Deus tem propósitos. O propósito de Deus é soberano. A vontade do Senhor se realizará.
É propósito de Deus que a pandemia permaneça sobre a terra nesse tempo. É propósito de Deus, é permissão soberana de Deus que sejamos afligidos por este mal. Aqueles cristãos que foram atingidos e que nós dizemos que Deus não os socorreu, eu fico com uma interrogação na cabeça sobre essa afirmação, porque Deus não os socorreu para levá-los para si? Se Deus os levou para si, não os socorreu? Se Deus os tirou de um vale de lágrimas para o reino do Filho do seu amor, não os socorreu? Sob que ponto de vista? Eu admitiria que um incrédulo dissesse isso, não que um cristão. Se Deus me levar, Deus abençoe vocês que ficaram, porque estarei na presença dele, é o que Paulo diz, e eu prefiro fazer parte desse time. O segundo ícone é Jesus. O que Deus permitiu ao seu Filho unigênito? Permitiu a morte na cruz do Calvário para que eu e você alcançássemos a condição de filhos. E Paulo diz com toda ousadia e sabedoria: se ele permitiu isso ao seu Filho por nós, o que não nos dará juntamente com o seu Filho? Então fique firme, opte pelo espiritual antes do material. Não deixe que o material enfraqueça as verdades espirituais que você crê. Você tem muito mais do que o material por esperar da parte de Deus. Firme-se na fé. Não desestimule a você mesmo, muito menos a outros, porque é pecado desestimular o fraco, porque ele já está fraco em si. Fortaleça-se, fortaleça o outro. E espere em Deus, no tempo dele, ele dará a resposta. E se ele der a resposta, piorando a situação, eu serei obrigado a lembrar para mim mesmo a expressão bíblica: ainda que ele me mate, continuará sendo o meu Deus. Glória a Deus, muito bom. 11 horas e 43 minutos, o diretor já está aqui no meu ouvido. Poxa vida, tantas perguntas ainda para serem feitas, nós vamos ter que voltar a esse debate posteriormente aí também, e já ficam convidados. Eu quero agradecer a presença de ambos, em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato e de toda a equipe da Manhã Mandaqui. Pastor Elias, qual é o endereço da sua igreja lá em Diadema? Muito bem, estamos lá na Vila Conceição, número 788, Diadema Centro, cultos às quartas-feiras às 20 horas, domingo de manhã às 10 e às 18. Que bom. Como podemos encontrá-la, a sua igreja, nas redes sociais? @OBPC Diadema? OBPC Diadema. Ok. Diadema. Que bom. Suas considerações finais, meu amigão. Tem um cara que quero crescer e ser igual, tá aqui, ó. Menos. Mas, irmãos, foi um prazer estar com vocês aqui, viu, Wander? Obrigado pela tua audiência, irmãos. Espero que esse debate, que essa discussão tenha ajudado você de alguma maneira. E pense no seguinte: nós estamos numa fase, essa é uma fase que ela vai terminar, tá? A gripe espanhola, uma gripe que ocorreu há 100 anos, ela durou 2 anos, né? E essa pandemia, ela vai durar talvez mais 1 ano ou 2, mas ela vai passar. A questão é como você estará nesse período e após a pandemia. Então, nesse momento, é muito você estar firme com o Senhor, orando, se consagrando mais do que nunca, porque essa pandemia não é o teu fim. E se for o teu fim, é aquilo que Paulo falou: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Então, de qualquer forma, você está bem. É verdade. Se Deus quer te levar para o meio da pandemia, amém, vai estar melhor do que nós. Se você ficar, vai servir ao Senhor. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Obrigado, pastor Elias. Pastor Carlos Eduardo, o senhor que hoje é um palestrante, conferencista, como as pessoas podem fazer para levá-lo para ministrar palestras e abençoar as igrejas locais? O pastor Vanderlei será uma bênção muito grande para mim, se for convidado para ministrar, porque é para isso que eu pedi ao Senhor autorização para fazer nestes anos que o Senhor tem me concedido de vida daqui para frente. Ministrar a palavra, falar de exegese bíblica, de conhecimento bíblico,
dar palestras para casais, para jovens, para a igreja, para obreiros, escatologia, falar sobre o tempo, falar sobre vida abundante. E em todas essas áreas eu estou me preparando no Senhor para palestrar. É uma alegria se você me convidar. O meu meio de contato, as minhas redes sociais são Carlos Eduardo Carvalho no Facebook, Seducar 21 no Instagram, e eu também tenho uma página, Nada Me Faltará, no Facebook. No Instagram, por esses dias agora, nos próximos dias, se Deus quiser, já a partir de amanhã, eu vou ter programação semanal de mensagens, a primeira mensagem padronizada, né? Toda semana vai sair uma ou duas mensagens cujo tema é palavra para quem precisa, para atender justamente você que esteja passando uma fase difícil na sua vida. E nós também vamos lançar em breve um programa de entrevista. Legal. Não com essa bagagem maravilhosa aqui, um programa bem simples, mas o nome do programa será Opinião. E já de público já convidei o pastor Elias, mas estou convidando de público o pastor Elias, o pastor Vanderlei. E estaremos entrevistando e cutucando para opiniões pessoais sobre coisas referentes à Igreja do Senhor e ao mundo cristão. Que bom. Eu agradeço de coração esse convite. Recebe aí como se fosse um abraço. De coração esse convite, pastor Joel, pastora Leonor, Igreja Brasil para Cristo, eu amo vocês até umas horas. Que bom, que bom. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês. É uma honra. Gostaria de um dia tê-los aqui para a gente bater um papo sobre o plano divino através dos séculos. Maravilha! Seria legal, hein? Esse é um tema. Ângela Vautier, o que você acha? O plano divino através dos séculos. Bom, Jesus. hein? Os dois aqui, viu? Bacana? Maravilha. Quero deixar um abraço para o Fernando Corrêa, de Jundiaí, Adriana Lima, Rosa Gomes, Marise... Marinise, tá? Marise. É Marinise ou Marise? Tem duas, tá bom. A Jaísa Helena Rodrigues, agora Marinise Flora Souza. Temos mais pessoas? Deus abençoe a todos vocês que interagiram. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas para serem edificadas através da vida desses dois homens. Deus te abençoe.